Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando o meu canal. E hoje aqui nós vamos iniciar, mais uma aula, Seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos lidar aqui com o decreto 9.837, que é um decreto aí que vai instituir o Código de Ética e Conduta Profissional do servidor e também da alta administração aí pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, do estado do Goiás, tá bom? Então nós vamos passar por toda essa legislação aí referente a esse código de ética, né? Eu sei que muitas das vezes a leitura e o estudo da lei seca é um pouco enfadonho, um pouco cansativo, então vou tentar trazer aqui da maneira mais descontraída possível, de uma forma rápida, clara e objetiva, para que você possa aí obter um sucesso no seu concurso público, tá bom? Então, sem mais enrolação, nós vamos iniciar aqui o estudo do decreto, já nos deparando aqui com o primeiro artigo, dizendo que fica aprovado da administração pública, tanto a direta quanto a autárquica e a fundacional, do Poder Executivo Estadual, o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e também da alta administração, conforme definição aí no anexo único de cumprimento obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas e também no que couber pelos servidores aí que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas que se encontrem em exercício em unidades aí administrativas do estado, também pelos estagiários, que é uma figura que as bancas geralmente costumam dizer que não se sujeitam ao código de ética. Nós temos aí a figura do estagiário que presta serviço na administração pública estadual, devendo aí o servidor responsável pelo educando assegurar a sua ciência. O servidor responsável pelo estagiário tem que fazer com que o estagiário tome ciência desse código de ética. E pelos terceirizados e por outros prestadores de serviços com exigência de constar dispositivos específicos nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela sua observância das prescrições desse código. E nós temos aqui a figura dos integrantes da alta administração. Vão ser lá secretários, o alto escalão do governo, secretários, seus equivalentes hierárquicos no âmbito também da administração direta, bem como os seus titulares das unidades administrativas, tá bom? Presidente e seus equivalentes, no âmbito da administração autárquica e fundacional, também seus titulares das unidades administrativas que sejam ali diretamente vinculados, tá? E os ocupantes de cargo de provimento em comissão diretamente vinculados ao governador e ao vice-governador. É facultado, ela faz se quiser, é facultado às empresas públicas e às sociedades de economia mista e também às suas subsidiárias pertencentes ao estado do Goiás a adoção das normas previstas nesse código, tá bom? As empresas e sociedades de economia mista e subsidiárias adotam o que dispõe esse código aqui, se quiser ou não, tá bom? É facultada. Vamos agora ver a respeito aí dos princípios e valores aí no âmbito de aplicação, e o âmbito onde que se aplica o código de ética. Nós temos aqui os princípios, definição de valores, sendo aí como referência para aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor público estadual, que é vinculada à expectativa aí do cidadão goiano. E o incentivo, ao aperfeiçoamento aí dos padrões de conduta, sempre buscando aí as melhores condutas possíveis dentro do serviço público. Condutas essas também que devem ter respaldo aí na lei. Valores fundamentais é a predominância do atendimento ao interesse público em relação ao interesse particular, boa e regular utilização do recurso público, com a obtenção dos resultados esperados da execução das políticas públicas. Isso aqui me lembra até um pouco aí o artigo 37 da nossa Constituição Federal, que consta lá o princípio da eficiência, que foi inserido por meio da emenda constitucional 19. Nós temos também aqui a promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e os demais cidadãos. O atendimento ao interesse particular nas situações concretas enfrentadas aí pela administração pública
ocorre desde que esteja alinhado com o atendimento ao interesse público. Então precisa existir esse alinhamento aí com o interesse público. E onde é que vai se aplicar esse código de ética, tá bom? Aplica-se aos servidores públicos estaduais, ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, às autoridades que foram elencadas anteriormente e também servidores que não sejam aí da carreira da administração pública estadual, né, como nós já vimos, tem os estagiários, terceirizados, prestadores de serviço, também como já vimos anteriormente. Para o fim desse código, né, consideram-se integrantes aí da alta administração as seguintes autoridades aí da administração pública estadual, né? Nós já vimos também a respeito aí dos secretários, seus equivalentes, presidentes aí das autarquias das fundações públicas, ocupantes de cargo de provimento que sejam vinculados aí ao governador e ao vice-governador. Eu sei que já foi repetido isso aqui anteriormente, é porque eu estou seguindo o código de ética, né, da forma como ele está disposto ali no site oficial do governo de Goiás, tá bom? Condutas aí, tomada de decisão. Nós temos aí as condutas diárias, conduta do dia a dia, né? Conduta diária do servidor público, né, do Poder Executivo Estadual, né, quanto aos comportamentos deles esperados, né, aos que devem ser evitados e as qualidades desejadas, bem como as que também são indesejadas, né, compõem um anexo único desse artigo, né, cujo conteúdo expressa aí a expectativa do cidadão em relação aos servidores. Trouxe aí um quadro para que você possa visualizar e que você possa também fazer a leitura, né? Qualidades que são desejadas e indesejadas. Deseja-se o que? Honestidade, integridade, né? Não se deseja o que? Desonestidade. Deseja-se o respeito, mas não se deseja o desrespeito. Imparcialidade e justiça, óbvio que se deseja, né? Agora, parcialidade e injustiça, não, né? E por aí vai. Nós temos aí agilidade, transparência, boa vontade, amor, empatia, negligência, a negligência aqui constando é como uma coisa indesejada, temos o zelo, a arrogância e disciplina e por aí vai. Também temos aí comportamentos que são esperados, você pode estar visualizando, né, prestar bom atendimento, cuidar integralmente, né, as responsabilidades do cargo que ocupa, cumprir, né, integralmente as responsabilidades do cargo que ocupa, cumprir a lei, respeitar os princípios da administração pública, buscar a capacitação de forma continuada e também por aí vai. Comportamentos e postura que devem ser evitados, buscar e receber vantagens aí pessoais, tratar mal o cidadão, deixar de cumprir as obrigações próprias, né? E tem várias citações aqui, ó. Colocar os propósitos pessoais à frente das necessidades coletivas decorrentes das suas atribuições, usar mal aí os bens públicos. Então, esse quadro aqui você vai encontrar lá no Código de Ética, tá bom? No Código de Ética e dos servidores e da alta administração aí do estado do Goiás, tá bom, pessoal? Tem comportamentos esperados dos chefes, aí o que deve ser evitados, né? Os chefes aí devem manter respeito com seus subordinados, né? Respeitar o servidor por sua capacidade profissional e não por questões ideológicas, não deve se levar em consideração aí as posições políticas, né, dos servidores, né, dos servidores públicos. Às vezes tem muitas pessoas que, por exemplo, não respeita ou não é amigável com um colega de trabalho, porque um vota no Bolsonaro, o outro vota no Lula, e aí isso gera conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então, o servidor ele não deve levar, né, para dentro do serviço público esse tipo de rincha, né? Essa falta de respeito aí para com outro servidor, né? Também aí, ó, o chefe, né, os chefes, eles devem ter lá, ó, evitar que seja, né, que ocorra, né, perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou interesses de ordem pessoal e que interfiram no trato com os administrados, né? Eles devem evitar também abusar da autoridade conferida pelo cargo, expor o colaborador e fazer críticas profissionais aí na frente da equipe, constranger, desqualificar, respeitar o subordinado, exigir o exercício aí de funções não previstas para o servidor, tá? Temos aqui o assédio moral e também o assédio sexual e por aí vai também. Vou deixar o quadro aqui mais para que você possa visualizar, né? Eu estou citando alguns aqui, não vou citar todos, mas eu acredito que vocês pegaram aí a essência do que deve ser feito e o que não deve ser feito
no serviço aí do estado do Goiás, tá bom? Temos aqui a tomada de decisão, né? O processo de tomada de decisão no exercício da função, ele por se tratar aí de um momento crítico no qual se manifesta o risco de ofensa a esse código, ele deve ser objeto de especial atenção por parte dos servidores e aí deve ter alguns cuidados, né? Uma consulta informal aos assessores mais próximos de acordo com a materialidade da questão, uma consulta formal aos órgãos de assessoramento, né, quando for necessário, quando for o caso, e uma avaliação de cada decisão, conforme dispõe lá o artigo 2º, que traz os valores fundamentais. Violações aí ao código, temos a parte do processo de apuração, vão ser apuradas por quê, pessoal? Vão ser apurados aí pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo, tá? No termo aí do seu regimento, seja por meio de ofício ou em razão de denúncia, né? E poderá resultar de duas consequências aí. Vai resultar uma censura ética ou uma recomendação aí sobre a conduta adequada, né? Quando nós estudamos aí o decreto 1171 de 94, que trata aí do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis, né, federais, né? Ele traz aí a aplicação da comissão de ética a pena de censura. Aqui nós já temos duas possibilidades: censura ética e recomendação sobre a conduta adequada, tá bom? E sem o prejuízo, né, da apuração do fato em outras instâncias, né? Se a apuração aí se levar para uma instância penal, uma instância civil, né, isso pode resultar aí um processo aí para aquela pessoa que violou o que dispõe esse código de ética. Temos aí as condutas previstas no anexo aí desse código, né, que também configura infração disciplinar, que é estabelecida pela Lei Estadual 20.756, de 28 de janeiro de 2020, né, e elas serão apuradas exclusivamente no âmbito aí do regime disciplinar, nos casos em que a conduta for praticada por um servidor que seja legalmente investido em um cargo público, somente no âmbito do processo específico para a violação aí de conduta ética, nos casos em que a conduta ela for praticada por quem? Por um servidor da alta administração, não alcançável pela Lei Estadual 20.756, em decorrência aí de um cargo de natureza especial, e pelos agentes especificados nos incisos 2 e 3 do artigo 3º do Código. Toda apuração de conduta levará em consideração a situação fática na qual ocorrer a violação do Código. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público, né, dos diversos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações para apuração de processos relativos a possíveis condutas de violação deste Código, ressalvado os casos que envolverem integrantes da alta administração cuja competência aí é exclusiva da Câmara, né? Já vai se atentando aí a esse ponto, um ponto aí que é bem passível de ser uma questão na sua prova. Caso ainda não haja um comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar a apuração aí para a comissão de ética específica instituída aí no respectivo órgão. Os processos decorrentes da violação do presente código classificam aí como reservados, né, e pautam pelas determinações da Lei Estadual 13.800, é uma lei do processo administrativo do Estado, tá? Uma lei que eu também pretendo trazer aqui para vocês. E temos aí a respeito da comunicação da violação do código. Ela vai ser comunicada, né? Como que ela vai ser comunicada? Ao titular aí do órgão de lotação, né? E de origem, né? Quando se tratar de servidores públicos estaduais que ocupam cargo, emprego ou função pública, ao órgão de origem ou de vinculação do agente público que seja referido ali no inciso 1º do artigo 3º desse código, a superintendência aí de gestão integrada, a diretoria de gestão interna ou também a unidade equivalente, quando se tratar dos casos referidos do inciso 2º e 3º do artigo 3º do código,
e ao governador quando se tratar das autoridades referidas no parágrafo único do artigo 3º deste Código. Disposições gerais, os servidores eles deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento aí de uma cultura ética, né, que atenda às expectativas do cidadão, e nesse sentido eles precisarão ser promovidos aí de forma constante, tá? Deverão ser promovidas aí constantes atividades de difusão deste código e desde campanhas, né, para mostrar e incentivar a aplicação do código. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo elaborará, no prazo de 120 dias, o regimento interno com o estabelecimento dos procedimentos de apuração dos atos violadores deste código. As dúvidas na aplicação do código e eventuais casos omissos, né, vão ser dirimidos, né, vão ser solucionados ali pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo, e esse código ele não vai impedir, né, pessoal, a criação e existência de código de éticas específicos, desde que eles não contrariem o que consta neste código, tá bom? Então a gente vai chegando ao final desse código de ética aí, um código de ética estadual que é aplicável aos servidores e também à alta administração do estado aí do Goiás, tá bom? Do Poder Executivo. Então, desejo a você sucesso na sua preparação. Curta, compartilhe e assista quantas vezes você quiser. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Então, desejo a você uma boa preparação e boa sorte aí na sua jornada. Até o próximo vídeo. Até mais.